Ampliar a atuação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil na adoção de ações para o controle externo da administração pública e estabelecer prioridades de médio, curto e longo prazo para a entidade. Metas da atual gestão da Atricom, que tem como presidente o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Salomão Ribas Júnior, que eu recebo hoje para um bate-papo. Tudo bem, presidente? Tudo bem, é muito bom estar aqui para conversar um pouco sobre essa entidade de caráter nacional que tem um papel importante a desempenhar na organização da prestação de contas que todos os homens públicos devem fazer perante a sociedade. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Falando da Atricom, o senhor assumiu a presidência da associação em 2010 com o desafio de fortalecer o papel da entidade também no controle social dos gastos públicos, né? No que se pauta o trabalho da associação e como é que esse papel tem sido efetivamente aplicado na prática, especialmente nesse último ano? Olha, a associação é uma entidade de quase 20 anos de existência. Ela nasceu da necessidade de se estabelecer uma ação coordenada dos tribunais de contas brasileiros. A organização da República Federativa do Brasil, ela comporta 3 níveis básicos de orçamentos públicos. Os orçamentos públicos federais, os estaduais e os municipais. A sua execução, conforme a Constituição, pressupõe um controle permanente, o chamado controle parlamentar, que é exercido pelos parlamentos com o auxílio dos tribunais de contas. Por isso é que nós temos pelo menos um tribunal de contas em cada estado e algumas exceções, como é o caso do estado de Goiás, do estado do Pará, do estado do Ceará e da Bahia, que tem 2 tribunais, um para as contas estaduais e outro para as contas municipais. E as 2 grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, que tem um tribunal apenas para o orçamento da cidade, o que se explica pela dimensão de um orçamento de uma cidade como o Rio ou como São Paulo. Então, a existência dessa multiplicidade, mais o Tribunal de Contas da União, que cuida da execução orçamentária e financeira dos orçamentos públicos da União, mesmo aqueles repasses feitos a estados e municípios, nós buscamos, através da Atricom, esta coordenação. Temos algumas linhas básicas de atuação. Em primeiro lugar, identificamos há algum tempo, através de um diagnóstico feito pela FIA-USP e depois referendado por um outro concebido no âmbito da Fundação Getúlio Vargas, dentro do programa de modernização dos tribunais de contas, algumas questões, alguns pontos, algumas vulnerabilidades que estavam, como estão, a merecer mais atenção. Então, por isso, nós temos um trabalho nacional para termos, no futuro, uma uniformização da legislação processual e temos expectativa de que isto venha a acontecer. Além disso, nós precisamos mudar um pouco o enfoque das nossas auditorias, fugindo da auditoria de regularidade com exclusividade, elas vão continuar sendo feitas, mas não exclusivamente, para fazermos as auditorias operacionais, que mostram de maneira mais clara, mais objetiva à opinião pública como está sendo gasto o dinheiro e quais os resultados que esse gasto público está obtendo. O que é extremamente importante, né, conselheiro? Até porque boa parte dos brasileiros ainda não tem conhecimento de como é o funcionamento dos tribunais Não, isso de é contas, fundamental, porque é uma parte razoável da opinião pública, porque a matéria é muito técnica. Os relatórios, eles são precisos do ponto de vista técnico, são relatórios de contabilidade aprofundada para fazer uma avaliação de como está a arrecadação, como está o gasto e como está a prestação disso. Mas se nós exibirmos apenas os balanços, eles dificilmente podem ser compreendidos pelas pessoas. Por isso é que você precisa estabelecer um mecanismo de explicitação do conteúdo desses balanços para a opinião pública. Daí a ideia das auditorias operacionais que ajudam nesse sentido e também de uma simplificação da linguagem. É por isso que nós temos alguns tribunais que já fazem isso, Santa Catarina é um deles, que é produzir, além do relatório técnico de contas públicas anual, produzir também um resumo, que aqui em Santa Catarina chama-se Para Onde Vai o Seu Dinheiro, que é a tradução em linguagem mais acessível de tudo que se fez num determinado período, com o que se arrecadou, com o que se gastou. E por isso a ideia. Aliás, não é só para onde vai, é de onde vem, né? Que o dinheiro vem do bolso de cada cidadão.
Então, nesse panorama geral, nós temos a ideia da integração. É preciso que a gente compartilhe, porque nós temos tribunais mais fortes, tribunais mais frágeis, compartilhe soluções, principalmente no campo da informática. Essa também é uma das estratégias que a Tricom imagina. Uma integração entre as entidades representativas, porque além da Tricom nós temos a Abracom, que é daqueles tribunais de contas municipais, e o Instituto Rui Barbosa, entidade que já presidi no passado e que se destina a estudos de natureza técnica, sob controle público em geral. Então, aí é que se vai construindo um programa de trabalho que tem por objetivo final você conseguir fazer operar o chamado controle social. Porque nós fazemos muito discurso em torno do controle social, mas se não houver informações contemporâneas, adequadas, compreensíveis, é muito difícil a operação do controle social, que nada mais é do que o cidadão participando efetivamente da gestão pública, através do exercício da fiscalização, que ele exercita pessoalmente, até para manter-se informado, para quando for chamado a exercer o seu direito de voto, ter as informações para decidir, como ele pode também utilizar os mecanismos variados de denúncia que existem e podem ser acionados por qualquer cidadão ou cidadã brasileiros. Então, mas para isso é preciso que eu tenha, como estamos tentando, um portal, chama-se Controle Público, também construído com recursos do Promoex, que pretende mostrar a execução dos orçamentos à luz dos critérios, dos prazos, das condições e dos mecanismos de transparência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falar em lei de responsabilidade fiscal, a legislação completa 10 anos, né? Como é que se avalia o papel da lei na atuação dos tribunais de contas? Ela facilitou a atuação dos tribunais? Olha, eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi um dos mais importantes mecanismos de ajuste das contas públicas e da operação da administração pública que nós concebemos nos últimos anos. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ela veio consolidar algumas tentativas isoladas e estabelecer um roteiro de administração pública. Ela é mais do que uma lei de finanças públicas. Ela estabelece claramente que a execução orçamentária e financeira deve atender ou buscar atender os dois objetivos da lei, da LRF, que são, a transparência e o planejamento. Então, não se pode conceber a ação pública hoje no Brasil sem planejamento. E também não se pode conceber a ação pública sem transparência, isto é, com as coisas mostradas exatamente como elas são, no diagnóstico, no prognóstico, nas soluções que se encontram, no gasto público, seguindo o que a lei manda, processo de licitação, processo de seleção pública, não favorecimento a ninguém, absoluta impessoalidade na definição da alocação de recursos e assim por diante. Então, a lei ela trouxe isso e estabelecendo mecanismos. Ela não só enunciou objetivos, ela disse como é que se chega a isso. Você chega a isso obedecendo, em primeiro lugar, limites. Você chega a isso obedecendo prazos. Você chega a isso obedecendo determinadas condições, que são a tradução técnica da receita que a dona de casa, a boa dona de casa, sabe qual é. É que é você planejar o seu orçamento. Para não gastar mais do que você ganha. Eu não posso gastar mais do que eu ganho, eu não posso comprar uma coisa se eu não posso pagar, eu não posso estabelecer nenhum tipo de compromisso para o futuro, quer dizer, comprometendo o ano seguinte, no caso, os governos seguintes e assim sucessivamente. Então, na realidade, a LRF ela obteve uma grande aceitação popular porque ela é muito simples na sua essência. Há toda uma linguagem técnica que envolve, naturalmente, uma produção burocrática, uma produção legal. Mas a sua essência ela é muito simples. É você economizar, você fazer as coisas da forma mais barata possível, é você não gastar além do que pode, é você não tomar emprestado aquilo que você não pode pagar, e assim, que é o que as donas de casa procuram administrar no orçamento doméstico. Não é diferente disso. Daí a aceitação da lei, e eu acho que ela traduziu um grande avanço para a administração pública brasileira. E deu força aos tribunais de contas.
ao estabelecer que a fiscalização dos tribunais de contas deve ser concomitante, deve ser, agora ainda mais, pede-se até que seja instantânea essa fiscalização através da publicação. Eu acho até que é uma meta um pouco difícil de atingir, mas cada ato deverá ter a sua publicidade imediata e cabe aos tribunais de contas organizar a forma disso acontecer e a fiscalização para que não haja nenhuma hipótese de caixa preta, coisas escondidas. É preciso que tudo seja muito público, com ampla participação popular, despertando no cidadão a consciência da cidadania, e isso, claro, quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo, como pensam alguns desavisados, transferir ao cidadão a responsabilidade pela fiscalização. Não. Os órgãos que são vocacionados para a fiscalização, cujos servidores recebem dos cofres públicos para fazer essa fiscalização, eles têm que continuar aprimorando o seu trabalho, como é o caso dos tribunais de contas. Agora, o que eles têm que fazer é que esta informação chegue ao cidadão comum. E a mídia pode ajudar. O que a mídia não pode pretender é ser a intermediária dessa informação para nós não termos opinião pública e termos só opinião publicada. Também não se pode pretender isso. Nós temos que ter uma informação compreensível, não é fácil de construir, eu torno a dizer, mas é um esforço que se realiza rumo à cidadania e aos princípios republicanos. É justamente nesse sentido, no esforço e na tentativa de se aproximar da população que os tribunais têm pautado a sua atuação. É também sobre esse assunto que a gente conversa depois do intervalo, um instante só.